quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. Esta é uma prece de São Francisco de Assis. Estamos aqui apenas para agradecer a Deus pelo privilégio da vida, pelo privilégio da saúde, pelo privilégio de estar aqui para transmitir doces pensamentos. O doce pensamento de hoje é do livro Egos em Conflito, no capítulo 14, Furto Psíquico. Quero agradecer a presença amiga do Divino Mestre, agradecer aos amigos espirituais, principalmente os artistas do plano espiritual, que colaboram diretamente nesse nosso pequeno trabalho, que é a divulgação dos doces pensamentos. O doce pensamento de hoje é de Inácio Ferreira, Furto Psíquico, psicografado por Carlos Bacelli. Domingas, por favor, solicitei, proceda à leitura do texto de, aspas, libertação, fecha aspas, para nós. O que nos diz André Luiz? Trata-se, explicou-nos inicialmente, da palavra do instrutor Gubbio, inserida no capítulo 4, aspas, numa cidade estranha, sobre, aspas, furto psíquico. O parágrafo não é tão longo, e se me permitem, farei a sua leitura integral. Aspas. Quase todas as almas humanas, começou com voz pausada, situada nessas furnas, sugam as energias dos encarnados e lhe vampirizam a vida, qual se fosse lampreias insaciáveis. Lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão e perseguem as emoções no campo carnal, com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantado absorvendo as energias de seu seio materno. Consomem altas energias de forças de seres encarnados, que as acalentam, desprevenido de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isso, preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico, dentro do qual se sustentam junto às comunidades da terra. Fecha aspas. Que texto maravilhoso! Exclamou Odilon com admiração. Que bela síntese em tão profundo ensinamento. Tantas revelações num simples parágrafo, emendou Domingas, ainda mantendo o livro aberto em suas mãos. Todavia, sinceramente, quando no mundo
eu não conseguia extrair todas as lições que esse pequeno texto contém. Nem eu testemunhei modesta. Aliás, aqui devo me penitenciar de algo. Até certo ponto, eu acreditava que a simples condição de medianeira me bastasse ao conhecimento da doutrina. Alto lá, Modesta, intervi. Nesse aspecto, creio que não seria apenas você a necessitada de se beneficiar, mas sim os médios em geral, que habitualmente dispensam o estudo e a reflexão, ignorando que, em matéria de espiritismo, a sua carência de aprendizado é a mesma de um adepto comum de nossas fileiras doutrinárias. Realmente, doutor, pontificou Odilon, a falta de um estudo sério e metódico da doutrina, infelizmente, é generalizada. Não obstante, por vezes, no médium, ela costuma ser mais acentuada, porque ainda prevalece entre muitos dos seguidores do Espiritismo aquela ideia retrógrada de que o médium não precisa estudar, enfim, de que a sua ignorância é que seria atestado de seu valor mediúnico. No que tange à autenticidade dos comunicados que os desencarnados produzem em seu intermédio. E ainda prosseguir, apontam a Chico Xavier como exemplo de médium, quase analfabeto ou semi-analfabeto, no qual supostamente os espíritos supririam todas as suas limitações culturais. Isso é mito. Chico reencarnou com as suas reminiscências intelectivas extremamente acentuadas, aspas, à flor da pele, se assim posso me expressar. Nele, o esquecimento do passado não era absoluto, mas relativo. Os seus múltiplos egos eram arquivos atuantes, interagindo harmoniosamente para a sublime tarefa que, ao ego, Chico Xavier, coube cumprir. Soma-se nele o ego Platão, o ego Allan Kardec e, de resto, tantos outros egos ancestrais, inclusive adquirido por ele fora da Terra, porque Chico era espírito capelino. Porém, convidou-nos o mentor, voltemos ao texto, perguntando à nossa cara Domingas o que ela agora conseguiu depreender de sua leitura. Entendi que o vampirismo obsessivo para as almas humanas em estado de primitivismo chega a ser uma necessidade em termos de alimentação psíquica, quiçá até mesmo de sobrevivência. Gúbio as compara a lampreias. Lampreia, esclarecia, é um peixe em forma de enguia que possui ventosas. Nossa, reagiu a interlocutora com certo asco. Eu pensava que lampreia fosse outra coisa, uma espécie de borboleta qualquer. Então possui ventosa, aquela boca que suga. E ainda possui uma língua raspadora, feito de cartilagem. Essas almas, entre aspas, lampeias, no corpo e fora do corpo, costumam sugar toda a energia vital de suas vítimas. E, de acordo com o texto que você acabou de ler, vivem no oceano do oxigênio terrestre. Como diria o Dr. Elias Barbosa, o nosso Zaqueu, esse assunto, como diria o Dr. Elias Barbosa, o nosso Zaqueu, esse assunto é muito sério.
Mas o que, Domingas? Insistiu Odilon com a pupila. Esses espíritos de evolução primária não desejam a evolução de suas vítimas, porque enquanto permanecerem na ignorância, elas haverão de lhes servir de pastos às refeições. A verdade é o que me parece, é que eles sentem fome do princípio vital que é processado no corpo humano. Ótimo, alegrou-se Odilon. Você foi muito inspirada quando disse que eles sentem fome do princípio vital que é processado no corpo humano. Porquanto, em seus primitivos corpos espirituais, eles não dispõem de órgãos que lhe permita absorver a alimentação mais rarefeita, que simplesmente por inalação espontânea poderia ser obtida a partir da própria atmosfera. Impressionou-me, disse Paulino, o que o instrutor Gúbio comentou nas bases econômicas dessa extensa coletividade de espíritos. Esses nossos irmãos não trabalham, não geram recursos básicos para a sobrevivência de seu corpo espiritual ou perispírito, que afinal carece de ser alimentado. Muita gente, Paulino, a parte como você, acha que o corpo espiritual vive de brisas. De brisas, sim, mas de brisas vitais, que desesperadamente buscam deglutir, processando-as em seu primitivo estômago, e de semelhante bolo alimentar, expelindo o que resta através de seus esfíncteres. Esfíncteres? Interrogou Domingas. No caso, músculos intestinais, respondi sem maiores detalhamentos. Nunca imaginei que o processo de vampirismo fosse algo tão sério assim, chegando a ser vital para espíritos primários. O mais grave de tudo isso, ponderou Odilon, é a defesa que, consciente ou inconscientemente, eles fazem dos poderes da inércia, combatendo com todas as forças o progresso espiritual do homem. E se eu estivesse na condição deles, repliquei, e com certeza já devo ter estado, eu também faria o mesmo. Ora, perder o cardápio? Eles teriam que migrar, sair em busca de alimento, talvez em longínquas regiões, como faziam os peles vermelhas norte-americanos, que essencialmente alimentavam-se de carne de búfalo. Vejamos que o homem, em geral, sempre foi assim, edificando as suas cidades. Perdão. Onde houvesse água e, consequentemente, a caça pudesse ser farta. Nós também possuímos ventosas, ou seja, somos lampreias que evoluímos. Eles não estão errados, não. Precisam comer. O escândalo, disse Jesus, é necessário. Mas ai daquele a quem o escândalo venha, o causador do escândalo e não o seu comentarista. Doutor, o que devo entender? Indagou Manuel Roberto. Por exemplo, a imprensa sensacionalista comenta os escândalos que acontecem na vida social. Não obstante, a imprensa é alimentada pelos causadores de escândalos, pois, caso ela não tenha o que comentar, compreendeu ou não? Essas almas lampreias alimentam-se de quem, por sua invigilância, a ela se oferece, com facilidade, sem opor-lhe nenhuma resistência de ordem moral. Todavia, a imprensa, que é um órgão coletivo, mas o raciocínio também vale para o individual, gera escândalo em cima de escândalo, não é, doutor?
Sim, mormente quando se faz vendilhona, afirmei. Mas em todo caso, não estamos aqui para efetuarmos exatamente esse comentário. O que precisamos entender do magnífico texto de André Luiz é que, afinal, todos nós vivemos em simbiose, todos se alimentando de todos e tudo se alimentando de tudo. O corpo sendo nutrido pelo corpo e o espírito nutrido pelo espírito. Pausei e destaquei o que julguei ser oportuno. Não estou aqui, entendam, justificando qualquer espécie de lampreia. Todos somos lampreias do Criador. Precisamos, no entanto, abandonar o sistema de furto psíquico, que é sempre praticado em regime de violência contra alguém. O mal, sob qualquer pretexto, não nos deve servir de veículo ao bem-estar. Doutor, apartiu Domingas, isso é de uma sutileza. Realmente concordaram Paulino, Modesta, Manuel Roberto e Odilon. É de tal refinamento, insistiu a companheira, que não sei se poderão entender. A questão primordial é que, primariamente, todos querem receber sem dar, querem a renúncia de alguém em seu benefício, mas não querem renunciar em benefício de alguém. O próprio Cristo carece de alimento. Ele dizia que o seu alimento consistia em fazer a vontade do Pai espiritualmente. Jesus deve ser o nosso alimento. Não se comparou ele certa vez em pão que descera do céu? Vivemos em regime de constante permuta. A lei é de ação e reação, também para o amor. Quem ama é alimentado pelo próprio amor que gera. E encerrei. O urubu quer carniça, a abelha quer pólen. A flor naturalmente se abre à abelha, mas o animal que vira carniça muitas vezes tem que ser morto. Talvez a diferença esteja aí. Estamos encerrando esse capítulo 14, furto, e quero agradecer a você, amado amigo, pela paciência, pela visualização e seus comentários. Seus comentários são muito bem-vindos e muito importantes, pois através deles acrescentamos ou reduzimos ou retiramos, melhor dizendo, do contexto final para uma melhoria desse nosso pequeno trabalho. Que Deus os mantenha na sua paz. Muito obrigado e tenham uma quinta-feira repleta de muita paz.